Torcedor botafoguense, muito boa noite. Fim de papo no Newton Santos. Botafogo 1, Portuguesa 1. Realmente, fazer uma análise aqui do que a gente se certificou durante a partida. Realmente, Thiago Nunes, desde o início está falando isso. O time não dá um chute a gol. Jogadores fora de posição. Vitor Sá fora de posição. Júnior Santos no banco, sendo o melhor jogador do Botafogo no início da temporada. No gol do Botafogo houve uma falha da zaga, falha de posicionamento. Não temos laterais, não temos. O Matheus Ponte está voltando agora, que é um menino, né? Voltando da seleção do Uruguai, que foi eliminado, mas ainda não tem a bagagem para ser titular do Botafogo. O Hugo também é de sentar no meio-fio e chorar, assim como o Marçal, que não deveria nem estar no Botafogo. O Eduardo continua sendo intocável, impressionante. Eu não entendi por que ele não sacou o Eduardo. Ele me sacou. No momento que sacou o Jefinho, o Vitor Sá, para mim, ele errou, principalmente na substituição do Jefinho. Jefinho queria jogo, estava bem em campo. Não sei por que permanece ainda com o Marlon Freitas. Realmente, o treinador é muito fraco, muito fraco. O time não tem padrão de jogo. Tiquinho fez um gol, mas está muito longe do melhor do que ele apresentou no Campeonato Nacional. A verdade é a seguinte, gente. Savarino entrou, mas não entrou muito bem hoje. Foi uma atuação muito ruim do Botafogo, que demonstra não ter padrão tático, técnico, time muito fraco no sentido coletivo. Um time que não finaliza gol. Aliás, isso é uma deficiência do Botafogo, né, desde o final do ano passado. Thiago Nunes não consegue acertar o Botafogo, não é o treinador para o Botafogo. Falando agora do Luiz Henrique, né, Luiz Henrique chegando aí no Botafogo, amanhã a gente vai conseguir desmembrar mais, né, essa negociação. Temos muito para falar do Luiz Henrique, mas de antemão quero dizer que ele não vai ficar 6 meses no Botafogo, como muitos estão afirmando. Aguardem que não ficará 6 meses, ficará mais tempo no Botafogo. É porque hoje há uma campanha negativista impressionante. As pessoas, né, principalmente do lado da Flapress, do lado daqueles que estão, né, insatisfeitos com a chegada do Luiz Henrique no Botafogo, mas a gente vai conseguir desmembrar melhor isso amanhã. Análise coletiva do time a gente fez aqui nos bastidores da arquibancada. A gente fica assim, sem entender. Matheus Nascimento entra, todo jogo que ele entra perdido. Não adianta insistir com esse menino, não adianta. É garoto, nem falar dele, porque eu já falo dele há muito tempo aqui, entendeu? É impressionante que, na minha visão, nós precisamos ter, primeiramente, um comandante. Nós não temos um comandante, o treinador é muito fraco, vou reafirmar isso que eu tenho falado. Outra coisa, esse zagueiro que o Botafogo contratou, argentino, ele é meio desequilibrado. Já tem um histórico lá no Paraguai. Ele é meio... Se catucar a onça, você vê que ele, terceiro cartão, não joga agora contra o Nova Iguaçu. O jogo vai ser em Brasília. Assim, decepcionante, frustrante, né, para a torcida de Brasília, que vai marcar presença no estádio do Gama,
mas esse empate realmente contra a Portuguesa demonstra que o Botafogo precisa e muito de reforços, principalmente nas laterais. O Botafogo não tem um 10, é impressionante como o Botafogo não tem um homem de criação. O Botafogo deveria ir ao mercado e não temos um substituto para o Tiquinho, né? O Igor Jesus provavelmente só chega no meio do ano, então nós temos que ver como que nós vamos, durante esse período, de repente, ter uma outra alternativa. A gente cobra de quem precisa ser cobrado. Alguns jogadores, principalmente aqueles da turma da pipoca, como Marlon Freitas, Eduardo, Tiquinho, literalmente estão muito abaixo do esperado, apesar do gol hoje. O Tiquinho está deixando muito a desejar, assim como o Eduardo, muito mal, e o Marlon Freitas, sinceramente, esqueci do Marçal, justiça seja feita. Para mim, esses três, principalmente, Marçal, Eduardo e Marlon Freitas, eles tinham que ter pego o beco e ter sido mandado embora do Botafogo. Então essa é a minha análise aqui nos bastidores da arquibancada, uma análise bem serena. Desejar uma ótima noite para você, torcedor do Botafogo, e amanhã fique ligado aqui nos bastidores da arquibancada, que estaremos retornando com as notícias do Botafogo. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo.